Oi pessoal, aqui é o Jefferson do canal Bread Time. O vídeo que vocês vão assistir hoje é um vídeo de um pão que eu acabei de fazer, um italiano, com um recheio de 3 queijos, Gruyère, parmesão e gorgonzola. Acrescentei também manjericão e salaminho. Ficou uma delícia, espero que realmente vocês gostem. Tentem fazer na casa de vocês. E depois de assistir o vídeo, se gostou, vai lá, dá um like e se inscreva no meu canal, tá bom? Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer novamente um pão rústico, tá? Vou rechear ele no final com 3 queijos. Eu vou colocar gorgonzola, vou colocar parmesão, vou colocar Gruyère, vou colocar um pouquinho depois de salaminho, picadinho, para não ficar só com gosto de queijo. E vou finalizar depois que a massa estiver praticamente pronta, antes de ir para o forno, com um pouquinho de manjericão fresco, tá? Mas eu vou mostrar todas as etapas. Então agora eu vou começar com a primeira etapa, que é de autólise, que é realmente onde eu vou pegar a farinha apenas, misturar com água e deixar ela descansar por 1h30. Vai ajudar depois na hora da sova, que eu vou fazer mecânica, para a massa chegar mais fácil no ponto de véu dela, tá? Então agora iniciando o processo de autólise. Vou fazer direto no bol da própria batedeira. Vamos lá, minha receita é um pão mais ou menos de 600 gramas no final, 600, 620. Então eu vou colocar 436 gramas de farinha. Eu uso uma farinha Anaconda Premium. Gosto muito porque ela está ficando muito boa. Aliás, é o segundo pão que eu faço com ela, né? Mas o primeiro deu certo. Vamos lá. 430. Gente, a medida é tudo de bom, viu? Medida certa é resultado certo. Então eu vou usar aqui mais agora 300 gramas de água gelada, tá? Então pegando já direto no filtrinho de água gelada. Então 437 mais 300, 737. Vou despejar a água. Quase deu, hein? Ixi, 747, passou 10 gramas. Não tem como tirar, então vamos na sorte, né? A pesagem é só uma misturada rústica, tá, gente? Misturou água com farinha, levemente, não precisa entrar nada no processo de sova, ficar amassando com muita força a massa. Só misturar ela. Importante a farinha absorver bem a água, tá? Ela vai ficar pegajosa mesmo, não tem problema não, tá? Porque aqui ela vai ficar numa autólise, que daí depois a gente vai para uma sova mecânica. Isso mesmo, tá? Essa é a nossa vida, né? Farinha e água. Mais nada, tá? Os outros ingredientes que vão nessa receita eu vou acrescentar depois. E daí depois lá no canal eu vou de alguma forma deixar toda a receita lá disponível para vocês também, tá? Se não ficar aqui no YouTube, fica lá no Instagram ou no Facebook, tá bom? Bem, fez isso aqui. Deixo ela 1h30 descansando. Só estou procurando onde está o meu paninho que eu uso para cobrir. Bem, aqui eu vou passar um filme plástico e vou levar para a geladeira. E vou ficar lá 1h30. É isso aí. Oi. Tá, então agora, depois de 1h30, que eu deixei a massa lá fazendo o processo de autólise na geladeira. Tá, então daí aqui ficou só farinha e água durante 1h30. Daí tá no próprio bowl da própria. Aí eu venho aqui. Bom, vou dar uma mexidinha só na massa sem ingrediente nenhum. Velocidade bem pequena que a batedeira aguentar, porque na verdade o que a gente precisa é não esquentar muito a massa. Então, azeite, 8 gramas de azeite.
E o açúcar, 10 gramas de açúcar. Eu tenho colocando devagarzinho, incorporando. Daí aqui vou deixar ela bater por mais ou menos uns 3 minutos. Tá? Não vou forçar a velocidade. Daí depois vou acrescentar o fermento fresco, Flashman. Na verdade eu gosto muito do fermento fresco porque eu acho que ele traz um aroma bem diferente para a massa, tá? No processo depois de fermentação. Muito bom, adoro fresco. E por último, faltando uns 2 minutos até ela chegar no véu, eu acrescento o sal, tá bom? Logo daí depois a gente volta com a massa já no ponto de véu mesmo, tá? Vai demorar mais ou menos uns 10 minutos de batimento para ela chegar no ponto ideal. Agora a massa já deu mais ou menos uns 13 minutos de batimento. Se vocês observarem, ele está com aquele barulho de pneu furado. Já é um indício que a massa está boa para tirar, tá? Bom, então depois de eu bater os 2 minutos, eu bato a massa até ela chegar a esse ponto de véu. Ó, que daí eu vou abrindo ela sem rasgar. Muito bom. Daí, depois disso aqui, então, eu vou levar ela para um outro recipiente plástico que eu tenho e vou deixar ela na geladeira de novo por 30 minutos descansando, para mim depois começar... Eita, nós, ao vivo tudo isso, né? Depois começar o processo de dobras, tá? Mas eu vou deixar ela na geladeira 30 minutos descansando agora, depois desse batimento, para que ela se desestresse um pouco. Bom, então agora, depois dos 30 minutos de descanso da massa na geladeira, tira aqui de novo, que agora eu vou começar o processo de dobra, tá? Então ó, ela já deu até uma fermentadinha já direto na geladeira, né? Tá bem potente a massa. Então, aqui está o meu recheio, tá? Então o que eu vou fazer usar de recheio? Gorgonzola, estou usando parmesão, gruyère, um pouquinho apenas de salaminho e manjericão, que vai ser para o final, tá? Então o processo de dobras, eu vou fazer 3 processos de dobras a cada 30 minutos, que consiste em puxar a massa lá de baixo, trazer para a ponta, e no outro lado, puxar, trazer para a ponta, trazer para a ponta, puxar, trazer para a ponta. Só que isso é sempre bom você fazer com a mão bem úmida, tá? Não tem problema. Então eu vou pegar aqui, deixar a mão um pouco úmida, e em cada processo de dobra eu vou colocar o recheio. Então vou colocar um pouco de queijo aqui, salaminho, parmesão, e mais aqui, gorgonzola. Então, daí começa o meu processo de dobra, tá? Vou lá no fundo da minha massa, pego ela e trago até a outra ponta. De novo, vou lá no fundo da outra ponta da minha massa, puxo ela e trago para outra ponta. De novo, vou lá no fundo da massa, pego pelo fundo dela, trago e dobro em cima dela. E por último, o outro lado. Vou lá embaixo, pego, estico e trago ela de novo. Bem, fiz esse processo nas 4 pontas, volto ela de novo para a geladeira, vou deixar ela lá mais meia hora para ela descansar e vou repetir esse processo mais 2 vezes, né? Que são de meia hora, então vão ser 3 dobras a cada meia hora. Tá bom? É isso aí. Bom, então agora eu já fiz a segunda dobra e agora estou indo para a terceira dobra, tá? Então o que eu estou fazendo? Estou colocando um pouquinho do recheio, que é o final que eu tenho. Mesmo processo que eu fiz das outras vezes. Estico bem ela, ó, bem mesmo, de um lado para o outro. Vamos lá, tacar o recheio, não precisa ter tanto. Precisão assim não, tá? Porque o recheio vai sair tudo pra fora, vai estourar. Bem esticado, bem tensionado mesmo, tá? Vou colocar aqui o restante do recheio. Beleza. Terceiro lado. E o último lado. Já tá dando até pra sentir o recheio aqui embaixo dela. O recheio tá até escapando já. Deixar ela descansando por mais meia hora. E daí eu venho para pré-modelagem, que daí já vou começar a dar um pouquinho mais de forma para ela. Isso aí, gente. Então aqui agora a gente já fez as 3 dobras. Agora eu vou fazer uma pré-modelagem. Vamos ver se eu consigo fazer, se vai dar certo, tá? Vou dar só um pouquinho de farinha aqui só para ela não grudar a massa. Bem, aqui eu venho depois dessas 3 dobras,
vou colocar a massa todinha aqui na pia mesmo. Ok. Então aqui agora o intuito dessa pré-modelagem é a massa se acostumar um pouco com a modelagem final que ela vai ter, que no meu caso é um pão italiano, e também para a gente verificar se os processos foram feitos corretamente, né? Se a massa ela incorporou um pouco de ar, se ela está bonita, né? Então onde é que eu faço? Eu vou com cuidado porque ela está cheia de ar, você está vendo, né? Então eu só vou aqui para dar uma esticadinha nela. Então o que eu vou fazer? A pré-modelagem consiste em tentar fazer uma costura breve e depois fazer um bolear ela para deixar ela descansando. Então eu vou trazer o meio para cá, fecho ela aqui, como se fosse uma costurinha. Pego a outra ponta e trago também para o meio. Também eu vou fechar de novo. Certo? Aí pego essa costura, jogo para baixo. E aqui eu vou empurrando e tentando modelar, ó. Tá vendo? Pra ela pegar no formato redondinho que eu quero. Ela tá com uma boa fermentação, a massa tá muito bonita. Ficou consistente, tudo. Aqui não é a modelagem final dela ainda, tá? É uma pré-modelagem apenas. Ok. Bom, então agora depois da pré-modelagem, eu vou entrar agora para a modelagem final. Depois que eu fizer a modelagem, que eu vou fazer a costura dela para ela tentar manter o formato, e para a última fermentação eu vou transferir a massa para um baneton improvisadão que eu tenho, que é um escorredor de massa, né? E só vou colocar um paninho, né, para ele não ir direto no metal. Daí aqui eu dou uma boa enfarinhada nele, que é para tentar grudar o menos possível, né, depois que eu transferir a massa para cá com ela já modeladinha e costurada. Então tá aqui. E daí isso aqui vai ficar na geladeira, que eu vou deixar por 10 horas, tá? Então eu vou colocar a massa aqui dentro, vou cobrir ela, colocar dentro do saco plástico e levar para a geladeira. Então vamos aqui na massa. Olha só. Vocês lembram como é que ela estava? Foca aqui, Grazi. Então, daí agora ela já está desse tamanho que foi a pré-modelagem. Então agora eu vou fazer a modelagem final dela. Então vamos lá com cuidado, né? Novamente. Deixa eu tacar um pouquinho mais de farinha aqui. Farinha aqui, tentando mexer com cuidado nela, né? Que agora é um processo bem delicado, porque ela está com bastante bolha de ar, muito bonita. Então aqui você está vendo que ela está soltando todo o recheio aqui, né? Vamos lá. Então eu vou modelar ela aqui, aí vai, beleza. Então agora eu vou tentar fazer uma costura nela, vamos ver se vai dar certo. Sempre gosto de fazer isso, né? Vamos ver, então aqui eu pego uma parte dela e jogo para o meio. Tento sempre fechar ela na costura aqui, tá? Porque isso é bem importante para ela ficar bem, sei lá. Vou tentando esticar as pontas, no máximo sem danificar ela, né? Vou danificar. Daí essa ponta eu trago para cá, aqui, e novamente vou selando aqui. Essa ponta estico e trago para cá, tá vendo? Ela tá ficando bem tensionada. Aí ó, formando as bolhas de ar, que bonita, hein? Daí aqui eu pego o fundo, ó, de uma vez, tento trazer ele todinho para cá. Para dar a volta nela. Viram que deu a volta nela bonita? Então aqui, ó. Daí aqui agora eu vou com uma costura. Ó, trago daqui até o meio. Pego aqui no fundo de novo até o meio.
E ela tá bem cheia, hein? Aqui. Deixa eu virar ela aqui um pouquinho. Aqui de novo. E ela tá bem abrindo, hein? Aqui de novo. Devagarinho. Vamos lá. Eu vou tentando dar um pouquinho mais de pressão nela para ela ficar bem tensionada, tá? Porque ela tem que fermentar assim bem tensionadona mesmo. Deixa eu colocar um pouco de farinha aqui para tensionar ela. Ela tá tudo com as dobras lá para dentro, né? Que a gente fez, a costura que a gente fez aqui agora. Então aqui agora eu já vou indo pro processo final. E essa parte eu fiz para baixo, que eu tô fazendo a flexão. Então agora eu vou deixar ela aqui descansar alguns minutinhos bem rápidos, que é só para aquela parte de baixo meio que colar, porque daí eu quero pegar ela aqui, virar ela aqui dentro com a parte de baixo para cima e sem ela abrir, entendeu? Então daí ela sela um pouquinho, que daí amanhã, depois das 10 horas, eu pego isso aqui e daqui viro direto para uma panela quente para ir pro forno. Gente, até amanhã. Oi, gente. Então, agora eu tô aqui, ó. Tirei minha massa da geladeira. Depois de 9 horas lá, tá? Vamos ver como é que ela tá. Cresceu bem. Agora a gente vai ter que deixar ela um pouquinho em temperatura ambiente. Ver se ela cresce um pouquinho mais ainda. Vamos ver como é que tá aqui. Ah, mesmo gelado tá voltando, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ficou bonita, tá muito bonita a massa. Ok, então. Oi pessoal, tudo bem? Então, agora eu vou fazer um dos processos que para mim é um dos mais complicados, tá? Vou pegar uma panela de inox que está no forno, pré-aquecendo já uma meia hora, na temperatura máxima. Vou pegar a massa que estava na geladeira e vou transferir a massa para essa panela quente, tá? E isso tudo para levar no forno, né? Vamos ver se vai, como é que vai ficar, se vai dar certo, tá? Vou mostrando para vocês. Então, aqui está a panela que estava lá no forno meia hora já pré-aquecendo e aqui está a massa, tá bom? Que estava na geladeira, agora já prontinha para virar dentro da panela. Bom, aqui está a massa dentro da panela. Agora eu vou tentar fazer o corte nela para abrir a pestana. Pronto, abri as pestanas e aqui o manjericão que eu coloquei por cima, para dar acabamento. E daí quando estiver pronto eu mostro para vocês. Agora vai ficar 30 minutos no forno com a panela fechada, tampada, e depois mais 25 minutos no forno com a panela aberta. Daí eu abaixo um pouco a temperatura nessa segunda etapa. Bom, agora passou o tempo. Eu fiquei 30 minutos com a panela tampada lá dentro do forno. E deu mais 28 minutos com a panela destampada. Vamos ver o resultado. Nossa, é fantástico. Muito cuidado, tá, gente? Panela sempre quente, né? Uau! Desligar o forno. As folhinhas de manjericão em cima. Abriu a pestana do jeito que eu queria. Não muito funda. Ficou bom. Desenho, ficou jóia. Então agora eu vou pegar esse pão aqui e deixar ele descansando por mais uma meia hora, 40 minutos agora para depois cortar, tá bom? Nunca cortem ele depois que sai do forno. Tem que deixar ele um pouquinho de tempo fora, descansando para a casca ficar bem crocante também, tá bom? Final, cortar ele. Vamos ver.
Tá pegando bem aí? Vamos lá? Uau! Perfeito! Uau, perfeito! Então, aqui a gente encerra, tá bom? Esse foi o pão 3 queijos, manjericão e salaminho. Tchau, até a próxima!